Bom dia a todos. Eu inicio, evidentemente, agradecendo a oportunidade de estar aqui para discutir um tema tão relevante. Nós, habitualmente, nos preocupamos com muitas coisas. E nessa casa se debatem muitos projetos, muitas propostas são lançadas, e faz parte da vida parlamentar discutir sobre tudo aquilo que interfere na vida das pessoas. Mas, se nós não discutirmos a forma como poderemos proteger a vida, todas as outras discussões, elas perdem em termos de legitimidade. Nós temos problemas sérios e temos problemas menos sérios, alguns triviais. Entretanto, eu posso discutir o trivial, eu posso discutir o menos importante, desde que eu jamais esqueça o que é mais importante e saiba colocar todas as coisas em seus devidos lugares. O que se discute, o tema central quando se fala sobre o aborto, a palavra correta é abortamento, o aborto é o produto do abortamento. O tema central é: o Estado tem direito sobre a vida dos seres humanos? Foi o Estado que me deu o direito à vida? Ou esse direito não me foi dado pelo Estado? Porque se o Estado deu, teoricamente ele pode retirá-lo. Se, entretanto, o direito à vida não me foi dado pelo Estado, qual é a legitimidade para que o Estado venha a tomá-lo de mim? O tema voltou do aborto à baila por conta da pauta da ADPF 442. ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. É um tipo de ação que tem início já no Supremo Tribunal Federal e que tem por objetivo, ao que interessa aqui para o tema, para não virar uma chatice de uma palestra jurídica, ao que interessa para o tema, o objetivo é reinterpretar dois dispositivos do Código Penal, os artigos 124 e 126, que criminalizam a prática do abortamento, tanto para quem a pratica, quanto para quem colabora com o abortamento, para a mãe para a mãe que deixa o abortamento acontecer, no sentido de que, até a 12ª semana gestacional, o Supremo diga que, embora esteja previsto no Código que há o crime de abortamento, que o Supremo diga: olha, o Código prevê o crime de abortamento, mas se o abortamento for praticado até a 12ª semana gestacional, então não é crime. Qual o fundamento invocado para essa pretensão? Diz o PSOL, que foi o partido autor da ação, que, dentre outras tantas coisas, que obrigar uma mulher a ter um filho é uma violação ao seu direito humano mais fundamental de escolher sobre a sua vida sexual e reprodutiva. O útero, diz o PSOL, da mulher não é um útero a serviço do Estado. E complementa, os argumentos são vários, mas eles giram ao redor desse valor, dignidade, direito da mulher, e apresenta-se como se a gestação fosse um problema para a mulher. A gestação, ela coloca a mulher numa situação de inferioridade. É assim que o pessoal enxerga, é assim que o ministro Luiz Roberto Barroso enxerga a gestação. Para ele, diante da sua bondade, se diz sempre um humanista, já que a mulher tem uma condição pior que a do homem, inferior à do homem, porque ela engravida e o homem não engravida, se eu não permitir o abortamento, eu não suprirei essa diferença entre a mulher e o homem. Então, para igualá-los, eu preciso deferir o direito ao abortamento. Essa tese já foi veiculada pelo ministro Barroso, inclusive em voto que ele proferiu, e parece ter sido seguido agora pela ministra Rosa Weber, quando proferiu o seu último voto. Então, eu faço esse parêntese para dizer que, hoje, a matéria está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal
não porque tenha havido qualquer alteração legislativa, ou muito menos uma alteração constitucional. Simplesmente um partido político quer reinterpretar uma lei de 1940, dizendo que durante todos esses anos, durante essas décadas, a lei foi interpretada equivocadamente. Se eu aplicar princípios de proporcionalidade, eu vou chegar à conclusão de que, se o abortamento for praticado até a 12ª semana gestacional, não há crime. E a partir da 12ª semana, não, aí é crime. O argumento ele é completamente incoerente. O partido ele não tem preocupação com coerência. Todo o seu fundamento levaria à conclusão, se abraçada essa ideia, se abraçado esse pensamento, o Supremo teria que chegar à conclusão de que o abortamento é possível até a última semana gestacional. Porque, para o PSOL, e aí eu volto para o ponto de onde comecei, para o PSOL, o ser humano, porque acabaram, pelo menos desistiram do argumento de que meu corpo, minhas regras, estava ficando ridículo, porque a ciência refuta completamente a ideia de que seja o feto, o embrião, um pedaço do corpo da mulher. É um ser, é um indivíduo próprio, embora dependente da mulher, que é fruto de um homem e de uma mulher, mas um ser independente de todos os outros. Então, pelo menos essa ideia eles abandonaram. E agora já reconhece, não, de fato, o embrião, o feto, eles são seres humanos. Só que eles não são pessoa. Então o pessoal faz uma diferença. Olha, eu tenho os seres humanos, mas nem todos os seres humanos são pessoas. E quando o ser humano se torna pessoa? No momento em que ele vem à luz. Quando o ser humano vem à luz, então ele se torna pessoa. E diz o PSOL, a proteção constitucional é para as pessoas. Seguindo a lógica, então, se amanhã houver uma mudança constitucional e se estabelecer que a pessoa tem proteção a partir do 2º ano de vida, ou que só tem proteção até o 75º ano de vida, então, quem estiver fora dessa faixa não tem o seu direito à vida preservado. Então, percebam que há sempre um jogo de palavras. É preciso dourar a pílula, porque o abortamento ele é, na realidade, e simples e cruamente, o assassinato de um ser inocente, de um ser humano inocente, de uma pessoa inocente, no útero materno. Aquele ser humano que não se confunde com a mãe, que não é um pedaço da mãe, que é um ser humano independente, cuja carga genética está toda dada naquele momento em que óvulo e espermatozoide se unem, aquele ser humano, ele é assassinado na prática do abortamento. Simples assim. Só que revelar a verdade da forma como ela é duro. Afasta as pessoas. Se eu perguntasse, quem é favorável a matar uma criança dentro do útero materno? Dificilmente alguém responderia que sim, eu sou favorável. Mas se eu perguntar, quem é favorável a que se defendam os direitos sexuais e reprodutivos da mulher? Poxa, que frase bonita. Não, é só uma interrupção da gestação. Interrupção. A interrupção ela passa a ideia de que há uma descontinuidade que pode ser retomada em um momento posterior. O abortamento não é uma interrupção. O abortamento é uma eliminação. É um ponto final. É um aniquilamento. Encerra-se uma vida humana para sempre. Aquela vida não voltará. O mesmo pai e a mesma mãe podem ter inúmeros filhos ao longo da vida, mas aquele não volta. Porque os seres humanos são irrepetíveis. Não existem, nem nunca existiram dois seres humanos iguais. Então, para chegar-se à defesa do abortamento, faz-se uma ginástica jurídica que passa pela recusa do ser humano, feto, embrião, como pessoa, faz-se uma distinção, passa-se pela ideia de que a gestação ela é um problema para a mulher, ela coloca a mulher em uma situação de inferioridade, e para equilibrá-la, então, eu preciso da liberação da prática do abortamento. Quando se discute, então, o que pretende o pessoal é, olha, eu não quero penalizar essa mulher. Veja, a mulher já praticou o abortamento, matou a sua criança.
E eu vou penalizá-la? Por que eu a penalizaria? Bom, porque ela matou uma criança. Da mesma forma como eu penalizo uma mulher até por fatos menos graves. Se a mulher furta, ela é punida pelo furto. Se ela rouba, ela é punida pelo roubo. Se ela trafica, ela é punida pelo tráfico. Se ela mata, ela é punida pelo homicídio. E se essa morte é do seu próprio filho, ela é punida pelo abortamento. O Código Penal, ele não deseja a punição. Ele deseja desestimular as pessoas à prática daquelas condutas que ele criminaliza. Então, é lógico que, quando se pensa numa mãe sendo conduzida para uma delegacia, para penitenciária, o que, na verdade, nem aconteceria na prática do abortamento, porque, em virtude da pena ser muito pequena, ela sequer receberia um regime, uma pena que a levasse para o cárcere. Isso não aconteceria. Hoje, com a legislação penal, isso não acontece no Brasil, porque a pena é muito pequena. Mas, ainda que assim fosse, as pessoas respondem pelos atos que praticam, e a importância de se distinguir a liberdade da responsabilidade. De fato, o útero não é um útero a serviço do Estado. Não é o Estado que deve dizer à mulher: você terá um filho ou você não terá um filho. Mas essa escolha se faz no momento da prática do ato sexual. Porque, na verdade, ter ou não um filho não depende só da nossa vontade. Nós participamos, nós podemos desejá-los ardentemente e o filho nunca vir. E podemos não desejá-lo e o filho vir. Então, na verdade, o direito sexual e reprodutivo ele é exercido quando se faz a escolha pelo ato sexual. Naquele momento, homem e mulher se abrem, ainda que não desejem, para a oportunidade de que venha uma vida nova. Seria ideal que aquela criança ela fosse o transbordamento do amor dos cônjuges. Cônjuges que se amam tanto, que não cabendo o amor neles, há um transbordamento e se gera uma vida nova. Seria o ideal. Mas, acontecendo dessa forma ou não, aquela criança no útero materno não deixa de ser criança. Ela é um ser humano e merece proteção, independentemente do apreço que os pais tenham por ela, ou venham a ter por ela. Então, quando eu olho para um casal, eu olho para uma moça, eu olho para um rapaz, e eles dizem: eu não desejo um filho, só há uma maneira 100% segura de não ter um filho, é não praticar o ato sexual. Fora isso, todos os métodos são falíveis. Mesmo que não se queira, repito, é preciso que, se houve a liberdade para o ato sexual, e nisso o Estado não pode se meter, se a pessoa vai ter o ato sexual, se ela não terá o ato sexual, isso depende do casal. Está dentro do âmbito de, aí sim, decisão do casal. Mas uma vez feita, tomada essa decisão, a ideia de que eu possa evitar as consequências da liberdade, do exercício da minha liberdade, isso é completamente fora do direito, porque não existe liberdade sem responsabilidade. Eu tenho o direito de falar o que eu quero, mas eu respondo pelas consequências do que eu falo. Eu tenho o direito de praticar quase tudo que eu quero, mas eu respondo pelos atos que eu praticar. Então eu posso sair daqui e dirigir o carro a 150 km por hora, é uma infração. Se eu vier a matar alguém, eu não posso dizer que eu não desejava o evento, embora realmente não desejasse. Eu saio, estou apressado, tenho que voltar para o trabalho, saio a uma velocidade alucinada. Isso não tira a minha responsabilidade, embora eu não queira, eventualmente, machucar uma pessoa em virtude do excesso de velocidade, é uma consequência natural, uma consequência possível e previsível do ato que eu pratico. Então, negar o direito ao abortamento não é negar a liberdade, é impor a responsabilidade que decorre do exercício da liberdade. São coisas diferentes. E o uso da expressão correta, ela é muito relevante para que se entenda o fenômeno. O fenômeno é: pretende-se vulnerar a proteção da vida de um inocente, enquanto ele estiver no útero materno. Essa é a realidade. O que se discute nessa DPF 442
Não são aquelas hipóteses de abortamento em decorrência de estupro ou de risco de vida para a mãe. Essas questões já estão tratadas no Código Penal. Embora o Código as considere crime, não as pune. A questão é outra. A questão é sobre obrigar quem teve um filho, porque a criança já está ali, a assumir a responsabilidade pelo ato que livremente praticou. Então, quando eu falo do direito ao aborto, na verdade eu quero tirar a responsabilidade pelo exercício de uma liberdade, o que não é compatível com o direito. A toda liberdade corresponde uma responsabilidade. Então, senhores, eu vou me encaminhar já para o fim. Tem muitos palestrantes já me desculpando porque eu terei que me ausentar. É o horário de expediente lá na Procuradoria e hoje é um dia especialmente confuso. Então, peço desculpa aos demais palestrantes, aos aqui presentes. Mas o que eu tenho a dizer para os senhores? Toda solução definitiva tem que ser muito bem pensada. Quando se tira a vida de uma criança, acabou. Mas eu não posso deixar uma mulher sem alternativas. Então, o que eu peço à Câmara de Vereadores de Socorro, como pedi a de Aracaju, é que haja projetos, primeiro, acolhendo mães em situação de gestação mais delicada. Porque a prática de quem lida com mulheres que desejam um abortamento mostra que o mínimo de acolhimento, o mínimo, às vezes uma frase, é suficiente para dissuadir uma mulher dessa prática. Então é importante que haja um cuidado dessas mulheres que estão gestantes, mas não encontram apoio, às vezes, do marido, do companheiro, do pai, do amigo. É muito importante o apoio a essas mulheres. Isso é uma medida preventiva, é uma medida de caridade, que salva vidas. Segundo, explicar para as mulheres, deixar claro que se uma mãe e um pai não têm condições de criar um filho, se eles não se acham em condições de criar um filho, que entreguem essa criança à adoção. Qualquer mãe pode entregar o seu filho à adoção. Qualquer mãe, independentemente do motivo. Não precisa justificar. Então, se eu quero dar uma alternativa para essa mulher, façam convênios para que se realize a adoção com mais facilidade. Se uma gestante entra na maternidade, ela pode sequer ver o filho, caso ela não deseje. A criança pode nascer e pode ser entregue para adoção. Então seria bonito uma campanha, né? Se você não pretende o seu filho, se você não deseja, se você não pode cuidar do seu filho, não mate. Permita que outros o amem por você. Porque qual é o prejuízo? São 9 meses de gestação, exatamente, são 9 meses contra uma vida inteira. E mais, o abortamento, ele provoca nas mulheres consequências emocionais, psiquiátricas, de caráter irreversível. Aumenta o número de propensão ao suicídio, diminui a fertilidade, aumenta a probabilidade de que ela se separe do seu marido, às vezes até toma horror ao marido ou ao companheiro. Aumenta o número de internações psiquiátricas. Não há nada de bom que venha de uma prática horrorosa como o aborto. Nada de bom. Todas as vezes em que o aborto foi aprovado, no mundo inteiro, e a estratégia mundial não é algo que se pratica apenas no Brasil, é uma estratégia mundial que vai como uma onda passando pelo mundo inteiro, todas as vezes, o número de abortamentos aumentou exponencialmente. Não só por uma razão lógica, porque mesmo que não haja muitas punições, a gente vê corrupção e corrupção é crime, a gente vê homicídio é crime. A norma penal ela não tem o condão de evitar as práticas nocivas à sociedade. Mas ela, no mínimo, ela dá um sinal. Isso é importante para a sociedade. Esse valor o Estado defende. Porque o Estado, embora não seja o dono da vida, não seja ele quem me deu o direito à vida, ele tem a obrigação de velar por ela. Essa é a principal obrigação do Estado. Aí tomado no seu sentido geral. E aí então eu concluo perguntando se podem colocar o vídeo, porque antes do vídeo só, todas as vezes que as pessoas entendem o que é o abortamento, todas as vezes,
elas desistem. É por isso que, lamentavelmente, numa maternidade como a Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, em que se realiza o abortamento, quando a mãe chega com uma criança anencéfala, com uma autorização de abortamento, a médica não vira a câmera, a imagem, um monitor para a mãe. Porque a hora que a mãe vê a criança se balançando, se mexendo, chupando o dedo, ela desiste, porque percebe, poxa, é um ser humano. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Houve um caso que, inclusive, virou filme, da Abby Johnson, que era a diretora de uma clínica de abortos dos Estados Unidos, de uma indústria de abortos chamada Planned Parenthood, que pratica mais abortos do que qualquer outra clínica no mundo inteiro. Ela era diretora, participava da parte administrativa, e em um determinado dia a enfermeira falta e ela é chamada pelo médico para auxiliar na prática do abortamento. Ela então vai à sala e vê com os olhos dela o que é o abortamento. Então, o que será mostrado aqui não é uma cena real, mas ela retrata de forma bastante fidedigna a realidade. E mais do que isso, é uma cena que retrata um fato efetivamente acontecido. A Abby Johnson, ela deixou de praticar o abortamento e virou uma militante pró-vida desde que esse fato aconteceu. Então, um trecho do filme. Beam me up, Scotty. Where the hell is she going? Então, senhores, eu encerro. Eu lamento encerrar com essa imagem. Normalmente eu encerro com a imagem de uma criança sorrindo. Mas é preciso entender o que é o abortamento. Não é uma questão meramente teórica, meramente ideológica. É triste ver que determinados grupos políticos se empenhem tanto para vulnerar a vida dessas crianças. Vamos entender que ali há vida e toda a vida deve ser preservada pelo só fato de que é vida. Não importa a sua cor, não importa a sua origem, se é pobre, se é rica, se o pai é bom, se o pai é mau, se queria ou se não queria. É vida. Quando nós aprendermos a defender a vida com o nosso empenho, porque uma criança morta não volta, quando nós aprendemos a defender a vida com todo o nosso empenho, aí sim nós praticaremos os outros atos, a defesa dos outros direitos com mais fluidez, com mais legitimidade, nos sentindo um pouco melhores. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, vereador, pelo convite. Eu me coloco à disposição, estou na Procuradoria do Estado todos os dias. Qualquer coisa de que precisarem, será um prazer colaborar com essa casa ou com qualquer um de Vossas Excelências. Muito obrigado.